Alguns estudos científicos têm demonstrado que o uso de pílulas de anticontraceptivos orais, o famoso e conhecido anticoncepcional, pode melhorar o desempenho físico de mulheres durante os exercícios e os esportes. E a partir daí começou-se a se especular se o uso dessas pílulas poderia também otimizar os resultados da musculação nas mulheres, promovendo maior ganho de massa muscular, força e potência muscular. Será que isso acontece? Eu digo a você que isso não acontece. Deixa eu te mostrar um estudo aqui. Esse estudo ele foi publicado por pesquisadores irlandeses e norte-americanos, no caso estadunidenses. E esse estudo foi publicado no ano de 2024, foi uma revisão sistemática com meta-análise, publicada na Sports Medicine, que em tradução livre seria Medicina do Esporte ou Medicina Esportiva. E aí, como foi uma meta-análise, eles pegaram 8 estudos que investigaram os efeitos do uso de pílulas anticoncepcionais nos ganhos de massa muscular, força e potência muscular, ou seja, se o uso dessas pílulas por parte das mulheres causaria algum efeito na massa muscular, na força e na potência muscular. Juntando esses 8 estudos, dava um total de 325 mulheres. E aí quais foram os resultados? Nenhum. O uso das pílulas anticoncepcionais não causou aumentos na massa muscular, na força e nem na potência muscular. Isso significa que quando se compara o uso de pílulas anticoncepcionais com nada, ou com alguma coisa, ou pílula de farinha, ou água, ou qualquer outra coisa, qualquer outra substância placebo, não tem diferença. Logo, as pílulas anticoncepcionais não potencializam os ganhos de massa muscular, força e potência muscular nas mulheres. E aí vamos para os comentários, né? Em primeiro lugar, de onde é que saiu essa ideia ou essa fundamentação de que o uso de pílulas anticoncepcionais pode melhorar os ganhos de massa muscular, força e potência muscular nas mulheres? Existem duas explicações que até têm plausibilidade biológica, né? A primeira explicação é que possivelmente, eu quero que você grave bem essa palavra que eu estou dizendo, possivelmente, o uso de pílulas anticoncepcionais influenciam de alguma forma na modulação das vias de síntese e degradação de proteínas musculares, de forma que você termina sintetizando mais proteína do que degradando, e isso vai desembocar no maior ganho de massa muscular e força principalmente. Mas isso possivelmente acontece. Além disso, o uso de pílulas anticoncepcionais também influencia de alguma forma na atividade e função das células satélites, que são estruturas celulares que ficam ali nas tuas células musculares e que têm como função principal a reparação e regeneração das fibras musculares microlesionadas pelo treinamento de alta intensidade. Só que isso também possivelmente acontece, não tem nada comprovado em relação a isso. Então, se você é mulher e já ouviu essa conversa em algum lugar, saiba que de acordo com os estudos científicos sérios, mas bem controlados, o uso de anticoncepcionais não vai potencializar os seus ganhos na massa muscular, na força e na potência muscular. Até porque eu tenho algumas observações aqui. A primeira observação é que a maioria da literatura que investiga esse tema é de baixa qualidade. Logo, a gente não pode dar tanta confiança para as afirmações desses estudos de baixa qualidade. O segundo ponto, esses estudos são pequenos, o que significa que eles colocam uma quantidade muito pequena de participantes. Como esses estudos são pequenos, o poder estatístico desses estudos também é pequeno, o que limita a nossa capacidade de fazer inferências em relação a esse assunto. O terceiro ponto é que os efeitos observados, no caso, ganhos na massa muscular e força principalmente, são observados predominantemente em roedores ovariectomizados. Ou seja, os pesquisadores pegam as ratinhas, retiram os ovários dessas ratinhas, elas recebem reposição de estrógeno, são submetidas a treinamento e têm ganhos importantes na massa muscular e na força, e ganhos maiores do que as ratinhas que não são ovariectomizadas e não recebem reposição de estrógeno. Mas esses estudos são feitos com roedores, são feitos com ratos. E você não é um rato. Estudos com ratos são estudos com ratos. Estudos com humanos são estudos com humanos. A gente não pode pegar um estudo com ratos e extrapolar os resultados para humanos. Porque embora a fisiologia do rato seja muito parecida com a nossa fisiologia, porque nós somos mamíferos também, assim como os ratos, um rato é um rato, um humano é um humano. Então aqueles estudos que são feitos com ratos e se observa um dado resultado, esses estudos têm que ser replicados em humanos para saber se vai dar o mesmo resultado. Mas de antemão saiba que um rato é um rato e um humano é um humano. Não pegue resultado de estudo com rato e extrapole para o humano, porque existe um abismo entre esses dois mamíferos. O quarto ponto é que os hormônios sexuais sintéticos, portanto as pílulas anticoncepcionais, podem não ser bioidênticos aos hormônios endógenos, que são aqueles hormônios fabricados pelo nosso próprio organismo, no caso, o organismo das mulheres. Portanto, um hormônio sintético pode não fazer o mesmo efeito que um hormônio endógeno. E em quinto lugar, esses estudos que investigam essa temática têm períodos de intervenção muito curtos. Por exemplo, esse estudo que eu mostrei para vocês, essa meta-análise, que incluiu 8 estudos,
A média de duração da intervenção era de 11 semanas, ou seja, menos de 3 meses. E isso muitas vezes é tempo insuficiente para ver alterações importantes na massa muscular, na força e na potência muscular. Então, grave, se você é mulher e você acha que o uso de pílulas anticoncepcionais vai te favorecer de alguma forma, aumentando sua força, sua potência muscular, seu desempenho nos esportes e sua massa muscular, saiba que isso não é verdade. Pelo menos os estudos sérios na literatura científica têm demonstrado que os anticontraceptivos orais, ou seja, os anticoncepcionais, não melhoram nem a tua composição corporal, ou seja, aumento na massa muscular, nem a tua capacidade física, que no caso aqui é o aumento na força e na potência muscular. Portanto, não perca tempo tomando anticoncepcionais para melhorar o desempenho. Se você deseja melhorar o seu desempenho, faça essas 3 coisas. Treine apropriadamente, treine adequadamente para o que você quer, se alimente corretamente com orientação de nutricionista de preferência e durma bem. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos. Até mais.